Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Estava ali na porta agora, né, irmãos? Enquanto era cantado esse louvor e ali adorando, com os olhos fechados. E pensando como Deus é bom na vida da gente, né? Quando estávamos lá no mundo, a gente andava sem saber para onde ir. Porque essa é uma grande verdade. A gente achava que tinha um caminho ou um propósito, mas não tinha. E depois que a gente entende o que Deus tem na vida da gente, o que Deus tem para fazer na vida daquele que o teme, na vida daquele que o obedece, a gente passa a entender que esse caminho é o verdadeiro caminho. A gente passa a entender que o álcool já não faz mais sentido. A gente passa a entender que o cigarro já não faz mais sentido. A gente passa a entender que as noites de festas já não faz mais sentido. Deus me tirou dessa vida, meus irmãos. Eu pensava que a gente só era feliz quando estava com um copo de álcool, de cachaça, de cerveja. Eu pensava que eu só era feliz se eu tivesse uma bebida do lado, um cigarro aceso, uma música em som alto. Hoje eu vejo o quanto eu era triste e não sabia, o quanto existia um vazio dentro de mim e eu não conseguia preencher com aquilo. Até quando Deus resolveu me trazer de lá. E muitas vezes, para que isso aconteça, Deus deixa que a gente passe por situações difíceis, até que você entende que realmente só Ele pode fazer diferença na vida do ser humano. E tem muitas pessoas lá nesse lugar. E eu acredito que se Deus me trouxe aqui, eu acredito que se você está aqui, é para que o seu exemplo, o seu testemunho, a pregação através da sua vida atinja essas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Porque Jesus, antes de partir dessa terra, pastor, ele disse: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. E existem muitas formas de se pregar o Evangelho. Pastor Wesley. Existe a forma em que você usa a palavra para a ministração da palavra. Você abre um versículo e prega a palavra. E muita gente acha que isso é pregar. Mas não. A Bíblia diz que a maior pregação, a verdadeira, está no testemunho de vida. É a maneira em que você anda perante a sociedade, é a maneira que você se comporta diante dos seus compromissos que você faz, é a maneira que você mostra para as pessoas que andavam com você, que agora você mudou e é diferente. Não existe pregação mais forte que essa. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você não saiba ler, que você não saiba recitar um versículo. Mas no momento em que você mostra para aquelas pessoas que estavam no bar lá com você, ou naquela vida que você não queria estar, no momento em que ela tiver você vestido de crente, você andando como luz nas trevas, você andando como sal da terra, ela vai notar uma diferença. E essa pregação, ela tem uma força tão grande, que aquelas pessoas começam a olhar para você e falar assim: mas o que aconteceu com aquele homem? O que aconteceu com aquela mulher? Não era aquela que ficava nas festas, que ficava fofocando? Hoje está tendo uma vida diferente, se veste diferente, fala diferente. Parece que a voz dela não é mais chata, parece que a voz dela agora é música, parece que eu quero escutar aquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira pregação. E nós, meus irmãos, nós temos que pregar esse evangelho, o evangelho da mudança, o evangelho da conversão. Eu vou ler uma palavra aqui que está em Jonas, capítulo 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Porém, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar. Repita comigo assim, meus irmãos. O navio estava a ponto de quebrar. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, na nossa vida, no cotidiano, diariamente, Deus permite que o navio da nossa vida chegue ao momento que ele fique a ponto de quebrar. Mas quando Deus coloca um propósito na sua vida, e se você já entendeu esse propósito, fica tranquilo, que esse navio não vai quebrar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos escutar a voz do Senhor. Nós precisamos escutar a voz do Senhor, porque se a gente não escutar, Ele deixa o navio quebrar. E se não quebrar, Ele vai fazer com que os tripulantes do navio, a tripulação, peguem você e joguem fora do navio. Mas precisa escutar a voz do Senhor, que está dentro de você e dentro de mim. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jonas, ele tinha um propósito, um mandato. Deus havia falado para ele: Jonas, vai até aquela cidade e pregue contra ela. Mas Jonas fez o que? Ele foi para o outro lado. Quantas vezes Deus fala para a gente: meu filho, ande em santidade, meu filho, faça o bem, meu filho, ajuda mais financeiramente, trabalhe um pouco mais no seu trabalho, ajude mais o seu patrão, aquele que te emprega. Meu filho, dê o seu máximo. Isso tudo é cooperar para a obra. Porque quando você faz aquilo que você é mandado, a Bíblia diz que você não está fazendo nada. A gente precisa fazer além daquilo. E eu não estou falando só do trabalho que você trabalha, eu estou falando da obra do Senhor. Quando a gente só faz aquilo que é pedido, não, a gente tem que se esforçar um pouco mais. E a Bíblia diz que Jonas, ele tentou desviar do mandato de Deus, assim como eu e você muitas vezes desviamos daquilo que nós temos que fazer na obra. Quando Jonas ele vai para outro caminho, Deus manda no mar um vento e começa a querer quebrar aquele navio. Eu até vejo a tripulação, pastor, pegando o nome de cada um. Vamos fazer o seguinte: já que nós não sabemos quem é o culpado do que está acontecendo, vamos colocar um nome aqui dentro do boné. Aí escreveram o nome de cada um que estava dentro do navio, colocou aqui no boné. Chacoalhou e falou assim: o nome que sair aqui é o culpado do que está acontecendo. Chacoalharam o boné lá, pastor Wesley, e tiraram o nome de Jonas. No que tiraram o nome de Jonas, falou: cadê o Jonas? Vamos pegar o Jonas, vamos jogar ele daqui. Correram lá embaixo e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Tem gente que tem um chamado, tem gente que ele é chamado para a obra de Deus, ele tem um propósito, mas ele se deixa levar pelo sono. E ele acaba dormindo. Segundo a ciência, pastor Wesley, existem 3 tipos de sono: o sono leve, o sono pesado e o sono profundo. A Bíblia diz que Jonas estava num sono profundo. Deu trabalho para acordar o Jonas. O sono leve é aquele sono que mesmo você dormindo, você consegue escutar. Já dormiu assim, pastor? Você está dormindo, as pessoas estão conversando ao seu redor e você está escutando. Esse é o sono leve. Qualquer coisinha, você acorda. Aí o sono pesado é aquele sono que você já está bem, você já está descansando. A pessoa te chama 1, 2, 3 vezes, você já acorda. Agora, o sono pesado é difícil. O sono pesado, a pessoa te chacoalha. Parece que você está morto. É porque você entrou em estágio profundo de descanso.
você está desligado. É o horário que, segundo a ciência, diz que você tem o sono zen, o descanso total do seu corpo. Sabe qual que é o sono leve, pastor? É aquele sono que pode beber um golinho de cerveja que não vai fazer nada. É aquele sono que, esse mês eu não vou dar o dízimo, não, mês que vem eu dou. É aquele sono que, hoje é quinta, está frio, não vai ter ninguém na igreja, quinta-feira que vem eu vou. Esse é o sono leve. Aí vem o sono pesado. Aí já não quer vir no domingo para a igreja. Não vem para ceia. Não vem para Santa Ceia. Não dá R$1 de oferta. Meu Deus, né? Não ajuda de maneira alguma na outra. É a hora de se preocupar, irmão. Se eu ou você chegou nesse estágio, é o momento da gente começar a orar mais. Mesmo sem vontade, abrir a Bíblia, igual eu fiz esses dias. Eu não estava com vontade de ler, eu estava com a minha mente que não me deixava pensar em outras coisas, mas eu não queria ler. Eu não queria ajoelhar, pois eu fiquei ali. Eu estava tão ansioso, eu fiquei de frente à Bíblia, eu não li nada. Mas eu esperei dar 30 minutos. E levantei e falei, Senhor, obrigado por ter me segurado aqui esse tempo. Porque o sono, quando ele vem, se você não fizer força, você dorme. Você já viu quando você está dirigindo um carro e começa a te dar sono? Você começa a piscar. Se você não parar ali, jogar uma água na cara, fazer um esforço, você vai dormir, o acidente vai acontecer e você vai fazer o quê? Morrer. E quando você entra no sono profundo, aí, meu irmão, é só a misericórdia de Deus. Aí é só a misericórdia de Deus. Quando você entra no sono espiritual profundo, é só Deus para poder acordar você daquele sono. É preciso muita oração e ajuda daqueles que estão ao seu redor. E nem sempre a gente vai ter alguém do seu lado para te pegar daquele sono. Você com sono te jogar na água fria. Foi o que fizeram com Jonas. Jonas já não ia acordar mais. Jonas já tinha desistido do propósito, do projeto, do mandato de Deus. Mas a tripulação foi lá, pegou ele e jogou na água. Mas quem fez isso? Não foi Jonas, foi o próprio Deus. Por isso que eu falo, se começou a dar um sono leve, se cuida. Não deixe ir para o sono pesado. Porque se chegar no sono profundo, somente Deus pode te acordar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jonas foi jogado na água e depois disso Jonas acordou para quê, irmãos? Para fazer o propósito e o mandato de Deus. Se você, essa noite, que está me escutando, tem um chamado, se Deus já falou da sua vida, já falou que você tem um propósito, não deixe o sono tomar conta da sua vida. Pode ser que seja tarde demais. Obedeça a voz do Senhor que está dentro de você, e você sabe que está falando com você agora nesse momento. E passe a obedecer a Deus e venha para a casa do Senhor. Deus tem um projeto lindo na sua vida. Deus tem um projeto lindo nas nossas vidas, na sua vida que está aqui. Não deixe o sono espiritual tomar conta da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.